A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do quarto trimestre do ano de 2023, que tem por título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. São 3 formas de fazer missão: orar, contribuir financeiramente e ir para o campo missionário. O texto áureo que se encontra em Isaías 6:8 nos diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. A verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. É o Espírito Santo que capacita, que direciona, que chama o homem e a mulher para ir ao campo. Eles são escolhidos por Deus e Deus capacita. Há várias formas de fazer missão hoje, que é orar, contribuir e ir, né? Quando Deus chama, o homem não precisa ter medo, porque assim como Deus chama, Ele capacita, Ele sustenta o missionário, sustenta a família onde Ele mandar ir. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos têm o direito de ouvir a mensagem de salvação. O céu foi feito para a humanidade, para todos os homens. Mas, para a pessoa entrar no céu, ser salva, é preciso que a pessoa venha ter Cristo. Creia na palavra santa. Creia que Jesus é o Salvador, que Jesus é o único caminho que leva ao céu. O Deus deu livre-arbítrio para o homem. E ele tem o direito de escolher o caminho que leva à salvação ou o caminho que leva à perdição. Mas a palavra do Senhor precisa ser pregada. Nós, igreja, precisamos falar de Jesus, falar da salvação. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial existe 3 ações distintas, que é orar, contribuir e ir ao campo. Embora considerando um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade nessa disciplina espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passamos a destacar pelo menos 2 finalidades da oração na obra missionária. Primeira, interceder. Interceder a favor dos missionários que já se encontram no campo. Interceder para que Deus levante mais missionários e leve e mande para os campos. Devemos orar para que as portas dos evangelhos sejam abertas. Orar para que as orações das pessoas, para que os corações das pessoas se abrem à mensagem da salvação. Que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o evangelho. Que pregue, que vá pregar o evangelho sem medo, destemido,
testemunhar que Jesus é o Senhor. Devemos interceder pela proteção e segurança dos missionários diante dos perigos que eles enfrentam em outros países, ou mesmo aqui no Brasil, né? Há muitos outros motivos de intercessão para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas nas esferas física, emocional e espiritual. Nós, igreja, precisamos orar. Orar para que portas sejam abertas para que o evangelho possa entrar. Orar para que os corações dos ouvintes estejam prontos para receber a palavra do Senhor e que vidas venham aceitar Jesus e que vidas venham crer na mensagem de salvação e serem libertas e salvas. Precisamos orar para que Deus sustente os missionários, as famílias, conforta eles, né? Porque não é fácil sair de um país para ir para um outro país, onde os costumes, idiomas, tudo é diferente, né? Então, é o Senhor Jesus que vai abençoar, que vai ajudar esses missionários. E eles contam com nossas orações. E despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo de o crente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ceifeiros em Mateus 9, 35 ao 38, são os que foram enviados por Jesus para a ceifa em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Devemos orar, ter o hábito de orar por missões, que as vidas lá fora estão perecendo sem Jesus, perecendo sem salvação. E nós sempre temos algo a fazer com missões. Orar para que Deus venha abrir as portas, para que Deus venha sustentar, ajudar missionários e família no campo. Dá forças para eles, dá ousadia para falar do evangelho, para falar da salvação. Contribuindo para as missões financeiramente. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e os levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, não é errado, né, que os missionários vivam, né, com as ofertas, com as contribuições. Com isso, missionários que vão para o campo, eles terão mais tempo de levar a palavra, de preparar, de orar, de cuidar da família, né? O apóstolo Paulo instruiu os coríntios. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fala, né, que os pregadores, né, os que levam a palavra, né,
que vivam do Evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca disso também em Mateus. Em Filipenses 4, 10 ao 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo. Então, nós podemos também contribuir para o sustento, né, dos missionários que estão no campo, né? Se nós não podemos ajudar com muito, vamos ajudar com pouco que nós podemos, né? Por exemplo, se esse mês nós contribuímos, vamos supor, com 10, né? Se mês que vem a condição estiver melhor para nós, nós podemos aumentar para 15, 20, né? No outro mês, se não der para dar essa quantia maior, podemos dar menos. Mas nunca deixe de contribuir mensalmente, né? Se não der para contribuir com 10, 20, 30 ou mais, contribua com 1, né? Que é melhor ter 1 na soma do que 1 a menos. Não é mesmo? E que o Senhor vai abençoando, né? Então, nunca deixe de contribuir, às vezes falando que não posso. Sempre, né? A gente pode contribuir com um pouquinho, né? Às vezes a gente quer contribuir com muito, né? Mas não temos condições, aí a gente não contribui com pouco. Mas vamos contribuir, né? Se der para a gente contribuir com pouco, vamos colocar o pouco dentro do envelope e vamos mandar para a missão. Que o Senhor multiplica e agrada. Contribuir para missões é juntar tesouros do céu. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quem abre as mãos para a obra do Senhor, o Senhor certamente vai abençoar, né? Mas também não vamos ajudar assim pensando no retorno, né? Vamos por amor aos missionários que estão lá fora, né? Por amor à obra, que Deus se agrada, né? Não vamos fazer uma barganha, uma troca com Deus, não. Lemos em Mateus 6,20, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Tudo que a gente fizer em prol do crescimento da obra aqui, Deus, Ele vai nos oferecer mais e mais, né? Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus retribui tudo. Retribui bênçãos e mais bênçãos. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. O tesouro do céu, Deus, ou o tesouro da terra, Mamon. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está juntando tesouro no céu. Pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo, né? Oferecer nossa oferta, nossa contribuição por amor, né? Ter amor pela obra missionária. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que por meio de nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa ou no outro lado do mundo, né? Com a ajuda da minha contribuição, da sua contribuição.
é um privilégio nosso poder contribuir, né? Ajudar o evangelho a ir cada vez mais longe. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, ir ao campo, podemos fazer de maneira financeira. Nossa ofertinha vai, nossa contribuição vai. Assim podemos cooperar na propagação do evangelho até os confins da terra. Então, não há pessoas no meio da igreja que falam: eu não contribuo por missão porque eu não posso. Se não pode financeiramente, ore. Ore a favor de missões. Ore a favor dos missionários. Com isso, está contribuindo. E é maravilhoso, privilégio da gente poder ajudar, né? A chamada para ir. Deus quer usar cada crente. Todo cristão deve estar pronto para ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficiente físico, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar, né? Sempre que Deus nos dá oportunidade para falar com essas pessoas, não vamos calar, vamos falar do Senhor. Que todos precisam ter Jesus ao lado. Todos necessitam de Jesus. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, nos hospitais, nos presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidade, campos, praças, eventos em massa, individual, etc. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Deus tem a igreja aqui para levar a sua palavra, né? Então, anjos não virão pregar o evangelho, porque a igreja está aqui para isso. E é missão da igreja levar a palavra, levar a mensagem. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, a obediência à chamada missionária. A chamada missionária. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. O profeta Jeremias recebeu sua chamada antes do seu nascimento. O profeta Jonas, recebeu um chamado específico para uma cidade específica. Que é a cidade Nínive. Jonas 1:2. O Senhor Jesus chamou seu discípulo quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional. Lá em Mateus 4:18-22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Aqui podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus, né? É Deus que chama homens e mulheres para a obra missionária. É Deus que capacita, é Deus que unge, é Deus que leva, que envia, e é Deus que sustenta, é Deus que abre as portas. E a igreja tem o dever de estar orando, de estar contribuindo para os missionários. Com isso, a igreja está ajudando na obra missionária, né? É uma equipe trabalhando. Caráter e testemunho na obra missionária.
Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ID de Jesus. Note a expressão, vós sois o sal da terra. Então, tem que ser a diferença. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio da nossas. Note também a expressão, vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal. Ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Nós, igrejas do Senhor, nós devemos zelar pelo nosso nome. Devemos zelar pela nossa conduta, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Precisamos estar sempre vigilantes para a gente não cair em escândalo, né? Para que o mundo lá fora, né, possa ver Cristo refletindo em nós, possa ver, sentir o Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos zelar por tudo, é no nosso modo de andar, nosso modo de falar, nosso modo de agir, né? Precisamos zelar, porque o mundo lá fora precisa ver que a igreja, que nós somos luz, né? O perfil do vocacionado. Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes. Ser escolhido por Deus. Para ir, precisa ser pessoas que sejam escolhidas por Deus. É Deus quem escolhe homens e mulheres para levar ao campo. Não ser neófitos. 1 Timóteo 3,6. Cheios do Espírito Santo. Reconhecidos pela igreja, será aprovado nas tarefas locais, está preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. 2 Timóteo 4,2. Então, esses pré-requisitos, né, que nós citamos, a pessoa, o homem precisa ter, né? Mas acima de tudo, ser completamente dependente de Deus. E perseverar nele também, né? São pessoas que serão usadas por Deus, que serão levadas por Deus, né? Serão instrumentos na mão de Deus, né? São pessoas que falará somente aquilo que Deus mandar que fale. Viverá dependente sempre do Senhor Jesus. Chegamos à conclusão. Nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Se você ainda não fez compromisso com a obra missionária, a partir de hoje, faça, né? Se Deus não te chamou para ir, ore a favor da obra missionária. Contribua. Se você ainda não é contribuinte, contribua para a obra missionária. Né? Nós temos irmãos nos campos precisando da nossa ajuda financeira, precisando das nossas orações. Vamos, né, sentir amor por essas pessoas, por esses irmãos que estão no campo, que largaram cidades, né? Natal, largaram a parentela toda aqui e foi para o campo, né? Para lugares diferentes, né? Muitos até abandonaram trabalho, né? Abandonaram suas próprias casas
pegaram sua família, esposa, filhos e foi ao campo levar a palavra e ganhar vidas para o Senhor, né? Vamos ter amor por essas pessoas e vamos ajudar. A Igreja de Cristo, aqui, e se comprometa com a obra missionária, que se coloca à disposição para se dedicar ao menos em uma modalidade da obra missionária, que é orar, contribuir ou ir. A Igreja de Cristo tem incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Deus conta comigo, Deus conta com você, né? Aquilo que Deus colocou na minha mão, vou fazer com amor. Aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com amor, né? E vamos contribuir para a obra missionária. Vamos orar a favor da obra missionária. Que o Senhor, Ele agrada, né? Que o Senhor possa continuar te abençoando a sua família. Fique com Jesus. E vamos levar a palavra do Senhor, né? Vamos orar a favor das missões. Vamos contribuir. Fique com Jesus e que Deus te abençoe poderosamente. Amém.